a gente estudou, né, até o momento, a respeito do capitalismo, certo? Das fases do capitalismo, e já finalizando aqui o nosso conteúdo, né, a nossa última aula desse capítulo, a gente vai ver a respeito, né, do keynesianismo, do liberalismo e do neoliberalismo e da social-democracia, tá? Então, a gente tem o quê? O keynesianismo e o intervencionismo estatal. Deixa eu voltar aqui. Me confirmem se vocês estão visualizando o slide, por gentileza. Sim, professora. Pronto, maravilha. Então, na década de 29, não sei se vocês já ouviram falar na crise, né, de 29. Teve uma crise econômica, né, dos Estados Unidos, que atingiu todo mundo, foi a crise de 29, onde surgiram, né, os trabalhos daquele que viria a ser o mais importante economista do século XX, né, John Maynard Keynes. Por isso que a gente chama, né, de keynesianismo, tá? Então, em sua obra principal, né, que é chamada Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Tá? Então, a gente já não tem mais essa discussão acerca, né, das fases do capitalismo, né, que a gente já viu, e agora a gente vai ver sobre esse novo sistema, né, que é o keynesianismo. E aí você tem o quê, nesse momento? Algumas características bem importantes que a gente precisa saber, que é o quê? A forte intervenção do Estado na economia, tá? A garantia do pleno emprego como forma de manter aquecido o mercado. Se eu tenho esse pleno emprego e né, isso faz com que o mercado ele fique, né, aquecido. De que forma? Eu estou empregado, então eu vou ter dinheiro para comprar determinada mercadoria, né, comprar um automóvel, comprar uma casa e por aí vai. Então, a garantia do pleno emprego como forma de manter aquecido o mercado. Por isso que tem essa intervenção do Estado ali na economia, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, coloquei aqui, após a Segunda Guerra Mundial, o keynesianismo consolidou-se como modelo econômico e foi hegemônico na Europa e nos Estados Unidos até meados da década de 70, né, dos anos 70. Então, finalizou-se a Segunda Guerra Mundial, e aí você tem esse regime, né, o keynesianismo, como, né, forma, né, como modelo econômico, onde ele teve grande, né, influência ali, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Quanto nos Estados Unidos. Depois a gente tem o que ainda a respeito do keynesianismo, que o Estado ele deveria patrocinar vultosos investimentos públicos, grandes investimentos públicos, estradas, avenidas, né? Construções, né? Investimentos públicos, indústrias, fábricas. Então, o Estado ele deveria patrocinar vultosos investimentos públicos, por isso que a gente fala aqui, ó, forte intervenção do Estado na economia. Se o Estado está intervindo ali na economia, é justamente visando, né, essa garantia do emprego para a população. Mas não é porque ele é bonzinho e vai arrumar, né, que vai garantir esse emprego para a população. Não é isso. É porque ele quer manter o mercado aquecido, a população comprando, né, e por aí vai. Principal corrente do pensamento econômico no momento, né, de maior crise da história do capitalismo, né? A crise lá de 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, tá? Então, foi a principal corrente, né, do pensamento econômico nesse momento. Suas ideias influenciaram os maiores governantes da época que buscavam saídas para a crise, né? Então, buscavam saídas para a crise, lá de 29, e aí, né, começaram a serem, né, adeptos dessas ideias do keynesianismo, né? Essas ideias relacionadas à questão da intervenção do Estado ali na economia, tá? E aí você tem o chamado New Deal. O que é o New Deal?
está meio cortado, tá? Mas é New Deal, esse símbolo aí que eu coloquei, desse New Deal, que quer dizer novo acordo. E aí foi feito, né, esse novo acordo, que é uma questão relacionada a um plano, né? É um plano de recuperação econômica para a Grande Depressão, tá? Plano de recuperação econômica, Grande Depressão, crise de 29, quebra da Bolsa de Valores, é tudo a mesma coisa, tá? Essa crise de 29, ela precisaria ser, né, o Estado, né, precisaria de uma recuperação. E foi através do New Deal, no governo de Franklin Roosevelt, que houve, né, essa recuperação para a Grande Depressão, tá? Para a Grande Depressão. Então, New Deal é uma espécie, né, de um plano de uma estratégia, né, econômica para recuperar o que foi perdido, né, lá em 29. E aí você tem o governo, né, de Franklin Delano Roosevelt, essa recuperação da Grande Depressão, tá? Nas questões, cai justamente dessa forma, mais simples, mais simplificado, né? O que é uma Grande Depressão, aliás, o que é o New Deal, né? E aí você vai relacionar, né, com a recuperação econômica, tá? Então, deixa eu voltar mais um pouco aqui, descer, na verdade. E aí você tem o neoliberalismo, tá? Keynesianismo, neoliberalismo, e mais à frente, outro regime, que no caso é a social-democracia. Então você tem o quê? Que os críticos às ideias de Keynes, eles, né? Eu não gosto dos ideais de Keynes a respeito da sua teoria, né? Da intervenção do Estado na economia. Acho que o Estado não deveria intervir na economia para manter o mercado ali aquecido, né, em uma dinâmica bem grande ali no mercado. Então, o que esses neoliberalistas eles pensavam, né? Eles discordavam da proposta intervencionista, ou seja, da intervenção do mercado não, perdão, do Estado na economia, e afirmavam que se fazia necessário fazer ajustes, né? Ajustes ao liberalismo, né? O liberalismo econômico deveria ser ajustado, né? A gente viu em uma aula anterior a respeito do liberalismo, tá? E aí, como o keynesianismo é relacionado também ao liberalismo, o que os neoliberais, né, novos liberalistas, né, dizem? Então vamos fazer apenas uns ajustes, não precisamos fazer né, colocar, né, fazer uma intervenção do Estado ali na economia, né? Então, por isso, novos, né, neoliberalismo, novo, né? Então, afirmava que se fazia necessário fazer ajustes ao liberalismo, mas não substituí-lo como modelo, tá? Porque quando você vai substituir, no caso, né, com o keynesianismo, você vai colocar o Estado à frente de tudo, né? À frente de tudo. Não é isso, né, isso não era aceito, né, por alguns governantes. E aí você tem, a partir da década de 70, as críticas ao keynesianismo, elas aumentaram, e com os neoliberais, né, os neoliberais ganharam força, sobretudo com a ascensão de dois importantes líderes mundiais que defendiam as práticas liberais, que é o quê? Aí você tem, né, não sei se vocês já ouviram falar na Dama de Ferro, né? Na Dama de Ferro, na Margaret Thatcher, e também no presidente dos Estados Unidos da época, que eles dois, né, na década de 70, eles eram totalmente contra, né, contra essa intervenção do Estado na economia e a favor, né, a favor da social-democracia, né? Ronald Reagan, perdão, tinha esquecido o nome aqui. Ronald Reagan e Margaret, né? Lá, todos os Estados Unidos, né? Quanto também
no Reino Unido, eles defendiam o neoliberalismo. Tá? Então, teve vários diálogos, né, entre esses dois representantes contra a questão do keynesianismo e a favor de apenas uma reforma e continuar com o mesmo regime sem intervenção do Estado. Tá? Então, essas práticas, né, liberais, desses neoliberalistas, ela era uma prática, né, que defendia o quê? O Estado mínimo e o mercado máximo, ou seja, a intervenção mínima do Estado na economia. Se vocês pegarem hoje as questões que estão na plataforma, vocês vão ver que é justamente, né, o que a gente está discutindo aqui, né? São questões bem diretas a respeito do tema. Então, o Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado ali na economia e o mercado máximo, né? Não é o crescimento econômico, mas sem intervenção do Estado ali, ou pouca intervenção, né? Então, a economia mais aberta possível e pouca ou nenhuma restrição quanto à circulação de mercadorias, privatização, ou seja, a transferência de empresas públicas, né, pública para iniciativa privada. Então, assim, quando a gente fala em neoliberalismo, vamos lembrar também das chamadas privatizações, né? No governo aqui do FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, ele queria ter uma prática, né, neoliberal, né? Então, por isso que também, né, já se cogitava a respeito das privatizações. Então, privatização, ou seja, a transferência de empresa pública para iniciativa privada, né? A doutrina neoliberal defende, né, a retirada do Estado na economia e sua participação mínima. Então, lembre-se bem desse slogan aqui: Estado mínimo, mercado máximo, né? A pouca ou nenhuma intervenção do Estado ali na economia. E a intervenção, né, do Estado, né, aliás, e também a questão, né, das privatizações. Quais foram os dois representantes, né, que eram adeptos ao neoliberalismo? Ronald Reagan e também a Margaret Thatcher, né, que eram contra o keynesianismo e defendiam o tempo todo que o Estado não deveria intervir na economia, certo? E depois a gente tem outra questão aqui, que é a social-democracia. O que é essa social-democracia? Tá? Então, essa doutrina, né, ela deriva do socialismo, né? Socialismo que nós estudamos na aula passada, a respeito das classes sociais, da defesa, né, dos direitos do trabalhador, né, onde todos deveriam ter os mesmos direitos. Então, essa doutrina, ela vem lá do socialismo, por isso que é chamada de social-democracia. E quando a gente fala em democracia, a gente já sabe, né, que direitos iguais, né, para todos. Então, essa doutrina, a social-democracia, né, ela deriva do socialismo e, ao contrário da proposta revolucionária socialista, de que os trabalhadores devem tomar o poder, né, e os meios de produção pela força, né, a origem da social-democracia, ela remota na Alemanha, né, em 1875, quando foi fundado o Partido Democrático Alemão. Mas vamos lá, o que é mais importante a gente saber a respeito dessa social-democracia, né? Que é uma doutrina, como o próprio nome já diz, derivada lá do socialismo, mas que prega questões diferentes, né? Ela não tem aqui, nesse momento, uma proposta revolucionária, de fazer greve, de fazer manifestações, né, a respeito da questão salarial, por exemplo, das más condições das fábricas, mas sim, né, tornar algo que seja benéfico para toda a população, né? Então, relacionado à economia e a diversos outros ramos que a gente vai ver mais à frente. Então, os trabalhadores, para eles, né, eles não deveriam tomar o poder, né,
e os meios de produção pela força. Mas os socialistas em si, eles defendem isso, né? Como a gente já viu nas aulas passadas, a respeito de greves operárias também, né? E aí, na social-democracia, permite-se a prática do mercado, inclusive do lucro, né? Um Estado confisca parte dos lucros para convertê-lo em benefício social. Então, assim, esse benefício social relacionado à questão econômica, questão, né, para relacionar também a alimentação, uma moradia de qualidade. E aí vem a questão aqui, ó, do welfare state, tá cortado no meio aqui, tá? Que é o quê? Estado do bem-estar social, tá? Então, bem-estar social, você sempre vai relacionar a social-democracia. O welfare state, né? Bem-estar social, por quê? Porque o social-democrata, né? Os sociais-democratas, eles pensam que o Estado, né? Vai gerar lucro, e aí eles vão confiscar parte desses lucros e converter em benefício social, né, para a população. Alimentação, transporte, moradia, saúde, né, principalmente saúde, era bem importante nesse período, tá? Então, confiscar, tirar parte dos lucros do Estado e mudar, né, pegar, não sair distribuindo dinheiro, né, mas converter em benefício social para a população, tá? Então, isso pautou em confrontos ideológicos em várias partes do mundo, tá? Nem todo mundo, né, nem todos eram adeptos à social-democracia. Por isso, né, que teve, claro, né, esses conflitos. Então, aí você tem o quê? A transição social-democrata, a tradição, perdão, desenvolveu-se especialmente na Suécia, na Inglaterra, né, na Dinamarca e na Alemanha. Foram nesses países aqui onde desenvolveu-se especialmente, né, a social-democracia, né, a tradição social-democrata. Suécia, Inglaterra, Dinamarca e Alemanha. Essa questão do welfare state, né, converter os lucros lá, parte dos lucros do Estado, né, em um benefício para a população. E aí você tem o quê? Que aqui, né, com esse welfare state, né, o Estado ele deve garantir, né, as condições mínimas aos cidadãos na área da saúde, da educação, do lazer e na área trabalhista, tá? Aí você tem essa imagem aqui, né, da família, né, lá ao fundo fábricas, né, uma cidade, trabalhadores, né? Então é só para a gente ter uma noção do que é esse welfare state, né, que é o dever, né, tem como dever garantir as condições, né, para os cidadãos na área da saúde, da educação, do lazer e na área trabalhista também, certo? Pautou, né, em confrontos, aliás, isso pautou, né, em confrontos ideológicos em várias partes do mundo, né, alguns países só que aderiram, né, que eram adébitos a essa questão, né, que no caso Suécia, Dinamarca, Alemanha e Inglaterra, tá? E, e é isso, deixa eu só voltar aqui para recapitular alguns pontos. Então, você tem keynesianismo lá com John Maynard Keynes, nos Estados Unidos, né? John Maynard Keynes, que era um economista e era adepto, né? E trouxe, né, essa questão do keynesianismo, que era o intervencionismo estatal, a intervenção do Estado na economia, a forte intervenção do Estado. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época era o Franklin Delano Roosevelt, né? E aí, nesse momento, ele trouxe a questão, né, do novo acordo, do New Deal, que foi uma espécie de plano, né, de recuperação econômica para a Grande Depressão, que aconteceu em 1929, tá? Por isso que precisava, né, ser recuperado, já que era uma questão relacionada era uma crise mundial. Mas lá dentro dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, né, trouxe a questão do novo acordo, do New Deal, para a recuperação econômica.
Depois do keynesianismo, neoliberalismo, né, os críticos, os que não eram adeptos ao keynesianismo, claro, eles discordavam dessa proposta, dessa intervenção do Estado ali na economia e acabavam, né, que pensando, então vamos só fazer um ajuste ao liberalismo, né, mas não substituir o modelo. E aí você tem no livro também de vocês, teve várias reuniões, né, tanto da Margaret, né, Thatcher com o presidente Ronald Reagan, né, para discutir essas questões. Então, essa doutrina, ela já defendia que o Estado não deveria intervir, já defendia o quê? A questão do Estado mínimo e do mercado máximo. A mínima intervenção possível do Estado ali na economia, tá? E a social-democracia, você sempre vai lembrar, né, do welfare state, momento em que é uma doutrina, né, a social-democracia, relacionada ao socialismo. Só que nesse momento você não tem uma revolução, né, você não tem uma greve de trabalhadores defendendo ali sua força de produção, não é isso, mas é uma questão já relacionada, né, à área da saúde, da educação e do lazer, onde deveriam ser garantidas, né, esses direitos, né, deveriam ser garantidos pelo Estado, tá? E para essa garantia, né, o Estado ele confiscava parte dos lucros e convertia em benefício social. O welfare state, o Estado do bem-estar social, certo? E por último aqui, né, eu coloquei algumas opções de documentários, vocês podem copiar e colar o link, quem quiser assistir depois, que é o Capitalismo, uma história, aliás, dá para copiar e colar e dá para clicar também. Capitalismo, uma história de amor, eu acho bem interessante, né? Eu assisti um trecho desse documentário, aí ele fala, né, um capitalismo, uma história de amor, mas aí não tem nada de amor. Gente, é terrível. Tem uma questão, né, de uma espécie de sequestro não, né, de sequestros também, né, mas de punições a crianças e adolescentes nos Estados Unidos por questões mínimas, tipo assim, queria muito que vocês assistissem depois. O adolescente, ele está na casa dele e aí ele vai e comete, né, alguma infração, né, ou dentro de casa, rouba algo, furta algo na rua ou na escola, enfim. E aí, ao invés de ter um diálogo ali, não, ele é preso, né, passa dias, anos, né, nesse regime, né, para recuperação, né, de jovens, né, como tem em todo o país. Só que quem é que ganha com isso no momento que ele está preso lá? O Estado, né? O Estado. Então, os Estados Unidos ele enriqueceu muito nesse período, né? Então, assim, é só vocês assistindo mesmo. Fala um pouco também da General Motors, fala muita coisa interessante. Então, essa história de amor, como vem trazendo aí, é um título bem chamativo, né? Mas vai ter muita discussão acerca disso. Dessas crianças e adolescentes presos, mostram eles também, é um documentário muito interessante, vocês precisam ver depois. E aí você tem também a Dama de Ferro, que quem é a Dama de Ferro é a Margaret Thatcher, né? E ela trata principalmente da questão do neoliberalismo, é bem interessante. Então, se puderem, vejam esse documentário, que vocês vão gostar bastante. Não é muito grande, né? Mas traz muita informação, tá bom? Então, é isso.